Saudamos a cada um dos nossos amigos e irmãos com a graça e a paz do Senhor Jesus. Estamos novamente juntos, iniciando uma nova semana de estudos. E eu agradeço a Deus por esta oportunidade que temos de juntos, através das redes sociais, estudarmos a Bíblia. Deus ele tem operado em nossa vida, na vida de todos aqueles que estão com sinceridade de coração, buscando compreender a vontade dele através da Bíblia. É importante você anotar os versos bíblicos que nós vamos citando aqui, para depois você ler na sua Bíblia, e também é importante você marcar na sua Bíblia, e sempre quando você for estudar a Bíblia, ore antes para que Deus abençoe e ilumine a sua mente para a compreensão. Nós agradecemos a todos que são inscritos no canal Hora Tranquila. Se você ainda não se inscreveu, inscreva-se e compartilhe com outras pessoas. Assim nós vamos fazendo com que o canal cresça e outras pessoas vão chegando ao conhecimento da palavra de Deus. Iremos orar. Nosso Deus e nosso Pai que estás nos céus, estamos diante da Tua presença, agradecidos por mais este dia de vida e também por estarmos iniciando uma nova semana de estudo na Tua palavra. Pedimos-te que o Teu Espírito Santo seja derramado sobre cada um de nós, onde quer que qualquer um esteja ouvindo a Tua palavra, que o Teu Espírito Santo fale à mente e ao coração, especialmente daqueles que estão com sinceridade buscando conhecer a Tua palavra para poder fazer a Tua vontade em suas vidas. Nós pedimos também que abençoes aqueles que estão pedindo orações. Tu conheces os problemas que cada um enfrenta, as suas necessidades, as suas lutas. Dê a vitória a cada um conforme a Tua santa vontade, em nome de Jesus. Amém. Nós temos muitos ouvintes que estão nos escrevendo para o e-mail, dizendo de onde estão nos ouvindo, e nós ficamos felizes com a participação de todos vocês. O Sidival é de Guaxupé, em Minas Gerais, Sirlene Coelho de São Félix do Xingu, no Pará, Cláudia Costa é de Rio Verde, Goiás, Jerusa de Campina Grande, na Paraíba, Francisca Justino de Rio Branco, no Acre, Edeusuíta Barreto é de Alagoinhas, na Bahia, Valmir Souza é de Ministro Andreasa, em Rondônia, Valquíria Almeida é de Darmstadt, na Alemanha, também está nos ouvindo na Alemanha. Thalita Freitas é nora da Meire Chagas, aqui de Massachusetts, nos ouve lá na Alemanha. Nós agradecemos a todos vocês e sempre iremos procurar mandar um alô para vocês que nos escrevem. Nós estamos então, a partir de hoje, iniciando um estudo onde nós iremos falar sobre as 7 trombetas. É importante nós lembrarmos que Deus ele sempre trabalha em ciclos de 7. Por exemplo, quando Deus criou o mundo, Deus criou em 7 dias. Nós vimos que o apóstolo João, quando estava na ilha de Patmos, escreveu uma carta às 7 igrejas da Ásia Menor. Depois, nós, estudando ainda o Apocalipse, vimos que João viu um livro selado com 7 selos. E nós já falamos sobre as 7 igrejas, sobre os 7 selos, e iremos então esta semana falar sobre as 7 trombetas. Sabemos que o número 7 para Deus é um símbolo de perfeição. Ao contrário do que as pessoas dizem, não é que o 7 é conta de mentiroso, mas para Deus significa perfeição. E é por isso que Deus trabalha sempre em ciclos de 7. Nós vamos ainda depois, durante o restante do estudo do livro do Apocalipse, iremos ver mais alguns 7 que nós temos ainda na Bíblia. Por exemplo, as 7 últimas pragas, o Apocalipse fala de 7 trovões, enfim, sempre em número de 7. Quando nós estudamos a respeito dos selos que João estava vendo o livro selado, e ele chorou porque não encontrava ninguém digno de abrir os selos, então um dos anciãos colocou a mão no ombro de João,
e ele disse, olha, não chores porque o leão da tribo de Judá, ele é digno de abrir. Então, quando João levantou os olhos, ele estava numa sala, lá no santuário celestial, tinha 24 anciãos, 4 seres viventes e o ancião de dias, que é Deus o Pai. E quando João então levantou os olhos, ele viu o Cordeiro de Deus, Jesus, que estava sendo entronizado depois da sua ressurreição, depois que ele cumpriu o seu ministério aqui na terra e voltou para os céus. E então, Jesus, ele é o único digno, por quê? Porque ele se fez homem e veio habitar entre nós, e ele foi tentado em todas as coisas, não pecou, e ele pôde morrer, dar a sua vida em lugar do ser humano, de nós pecadores. E então, quando ele voltou para os céus, o sacrifício que ele fez aqui na terra foi aceito e aprovado por Deus o Pai, e ele então, como Deus homem, se tornou o único digno de abrir os selos. E quando ele abriu o 5º selo, ele viu ali as almas que foram mortas por amor à verdade, os mártires, e eles estavam debaixo do altar, clamando, até quando irás julgar o nosso caso? Nós sabemos que esta é uma figura de linguagem. Almas, elas não ficam vagando por aí, porque quando a Bíblia fala em alma, fala de um ser humano vivo. Porque quando Deus criou Adão, está lá em Gênesis capítulo 2, soprou nas suas narinas e se tornou alma vivente. Então, quando a Bíblia fala de alma, fala de uma pessoa viva. A figura de linguagem que nós encontramos aqui no 5º selo é exatamente de que o sangue dos mártires, desde Abel até quando Jesus voltar, clama por justiça. Eles morreram por amor a Jesus, por amor à palavra de Deus. E como nós já dissemos, ainda hoje muitas pessoas estão morrendo, sendo martirizadas, principalmente nos países árabes, por servirem a Jesus. Eles não perguntam qual é a sua religião, eles só perguntam se a pessoa é cristã, se crê em Jesus. E então eles são mortos, são decapitados, são queimados, enfim, são mártires na atualidade. E ainda, antes da vinda do Senhor Jesus, haverá também uma perseguição aos fiéis, aos sinceros, àqueles que procuram fazer a vontade de Deus. E nós então encontramos em Apocalipse, no capítulo 8, vamos ler, verso 1. Quando o Cordeiro abriu o 7º selo, houve silêncio no céu cerca de meia hora. Então viu 7 anjos que se acham em pé diante de Deus, e lhes foram dadas 7 trombetas. Veio outro anjo e ficou de pé junto ao altar com um incensário de ouro, e foi-lhe dado muito incenso para oferecê-lo com as orações de todos os santos sobre o altar de ouro que se acha diante do trono. E da mão do anjo subiu à presença de Deus a fumaça do incenso com as orações dos santos. Aqui nós vemos a cena lá no santuário celestial, o altar de incenso, como existia aqui no santuário terrestre, e o incensário são as orações dos santos, pelos quais Jesus intercede. Pai, por esse eu dei o meu sangue, por esse eu morri. Mas, quando abre o 7º selo, então há silêncio no céu, e o anjo, então, toma o incensário e o enche, não só com as orações dos santos, mas com o fogo do altar. E então, aqueles 7 anjos que estão ali, diante do altar, recebem a trombeta. E a trombeta, então, ela começará, por cada anjo, a ser tocada. E nós estaremos, então, vendo que no sistema do santuário terrestre, quando o sacerdote imolava o cordeiro às 3 horas da tarde e entrava para oferecer o sangue, espargir diante do véu, quando ele voltava, era então jogado o incenso no chão, e esse incenso fazia, o incensário, ele fazia muito barulho. E isso tudo tem um significado. E assim como acontecia aqui no santuário terrestre, quando o sacerdote oferecia o sacrifício e jogava depois o incensário no chão, assim também acontecerá nos céus. Isto aqui, amigos e irmãos, simboliza que, neste momento,
vai se fechar a porta da graça. Não haverá mais oportunidade de salvação. Quando for aberto o 7º selo e que for então jogado o incenso, não haverá mais intercessão. E aí nós lemos lá em Apocalipse capítulo 22, verso 11, as palavras de Jesus que diz assim: continue o injusto fazendo injustiça, continue o imundo ainda sendo imundo, o justo continue na prática da justiça e o santo continue a santificar-se. Eis que venho sem demora, e comigo está o galardão que tenho para retribuir a cada um segundo as suas obras. Isto já então estará indicando o fechamento da porta da graça e que não haverá mais oportunidade de salvação. Que Deus nos abençoe. Voltaremos amanhã dando sequência a este estudo, mas lembre-se, bem-aventurados aqueles que leem, aqueles que ouvem as palavras da profecia e guardam as coisas nela escritas, pois o tempo está próximo. Apocalipse 1:3.